Bom dia, gente. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão inscritos no meu canal. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. E eu quero hoje falar de uma coisa diferente. Não vou gravar um vídeo sobre tapetes, mas vou gravar outro tipo de vídeo. Algo que eu acho que é importante, que eu tenho visto na minha igreja, que tem acontecido nas outras igrejas e tem causado uma grande confusão. Queridos, o assunto é muito sério. A primeira coisa que eu quero dizer para você é te perguntar se você já notou que o inimigo ele tirou a comunhão na hora da leitura da palavra. Você já notou isso? O inimigo das nossas almas, ele já investiu contra a comunhão na hora da leitura nos cultos. Por que isso? Porque a leitura das nossas Bíblias está diferente. E a leitura está diferente porque as traduções estão diferentes. E você me pergunta, irmã Ângela, foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Não é uma coisa normal. Causa confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Então está acontecendo algo muito grave com a Bíblia Sagrada e muita gente não quer falar. O que é de estarrecer é que muitas instituições, né, evangélicas de grande nome no país não querem falar. Por quê? Porque essas traduções novas que estão surgindo, a maioria delas danosa, danificada, mutilada, tem servido para muita gente grande ganhar dinheiro. O negócio é comércio. O negócio é comércio, irmãos. Se aproveitam também, infelizmente, de alguns irmãos que são, eu posso usar a palavra arrogante, orgulhoso, não sei, mas que querem colecionar Bíblias. Eles pensam que cada Bíblia que surge, cada título novo, a Bíblia é uma Bíblia nova, que tem algo diferente. Não. A palavra de Deus diz que não há nada novo embaixo do sol. A palavra de Deus é uma só, desde que ele deixou, e o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, nós usávamos uma Bíblia só, desde o tempo dos cristãos primitivos, tá certo? E a nossa versão era a versão Almeida. E o que é que estão fazendo? E estão modificando as Bíblias. É isso que eu estou vendo. Há algum tempo, a líder de uma igreja que eu estava visitando chegou para as irmãs durante a escola bíblica e apresentou uma Bíblia grande com a capa luxuosa chamada King James. King James atualizada, uma coisa assim, que está sendo vendida na Casa da Bíblia, acho que eu posso citar, né? Todo mundo pode ver quando for lá. A questão, queridos, é que essa Bíblia não é a King James. Eu foi com pena da irmã, porque ela chegou com tanto orgulho, sabe, com tanta satisfação diante das irmãs, dizendo: essa é a Bíblia King James. A grande King James, com essa capa super linda, super luxuosa. A Bíblia é muito boa, é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus, mas não era King James, porque até aquela época nós não tínhamos uma King James em português no Brasil. Só se tinha a King James em inglês. A King James, que foi traduzida para o português, ela saiu só em setembro do ano passado. E o lançamento foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, se não me engano. Não foi aqui no Ceará. Não tinha King James em português aqui no Ceará. Eu já tinha dado uma olhada nessa tradução daquela King James que ela apresentou. E eu vi que muitos versículos estavam errados. Estava faltando muita coisa. Logo eu percebi que aquela versão não era a King James. Ela era uma tradução da NVI. Era muito parecida com a NVI. E a Bíblia NVI, ela tem muitos textos mutilados. Tiraram muita coisa da Bíblia, tem muita coisa entre colchete. Aí você me pergunta, o que tem, irmã, de problemático com os colchetes? Vou te dizer. Os colchetes, eles indicam que aquele versículo é duvidoso. Pode ter sido verdade ou não, era para estar na Bíblia ou não. E já é um aviso de que na próxima edição, eles não vêm mais, não vão estar mais na sua Bíblia. Você pode estar usando uma Bíblia mutilada, como é o caso do livro de Marcos, a partir do capítulo 16, em que eles tiraram, dizem que aquilo ali pode existir, pode não existir, então tiraram, né?
Muita coisa está acontecendo, gente, nesses últimos tempos. E eu resolvi fazer esse vídeo para quê? Esse pequeno vídeo para alertar. Porque eu tô vendo que ninguém está fazendo isso. Eu estava fazendo um curso de hermenêutica na minha denominação. Na minha denominação. E na apostila que eles deram, na lista de pesquisa estava as Bíblias, essas Bíblias modernas, tá? Incluindo a NVI. Eu fiquei estarrecida. Fiquei estarrecida porque nós temos estudiosos no ministério que sabem dessas coisas e não estão alertando o povo. Não estão alertando o povo. Isso é uma vergonha, né? O inimigo está investindo contra a casa de Deus, está conseguindo, porque está conseguindo apoio dentro da casa de Deus contra os cristãos. O que a gente vê de crente com Bíblia corrompida não é brincadeira. Aí você vai me dizer, eu tenho uma Bíblia, pode ter uma diferencinha aqui ou acolá, irmã, mas não tem problema nenhum. É mesmo? Eu acho que você está enganado, porque essas novas versões, eu vou te dizer quais são. Quais são? Por exemplo, a NVI, a Bíblia Ara, Almeida Revista Atualizada, a BLH, a Bíblia na Linguagem de Hoje, a Almeida Versão Contemporânea, a Tradução do Novo Mundo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Viva, a Bíblia Boas Novas, Bíblia Cartas Vivas, Almeida Revista e Corrigida, a tal da King James, da SBB, né, que não tem nada de King James, e a pior de todas, na minha concepção, é a Mensagem. A Bíblia, a Mensagem, gente, fuja dessa Bíblia. Ela é terrível. É sim, é terrível. Porque tem muita coisa, muita diferença mesmo. Gente, olha, na minha opinião, talvez não se deveriam nem colocar, sabe, estudos de rodapé dentro da Bíblia. Porque os homens não se conformam em colocar aqueles estudos, né? As Bíblias de estudo tem aquele estudo no rodapé? Tem. Mas parece que não se contentam com isso, sabe? Estão querendo colocar as ideias dos homens no meio dos versículos, sabe? Agora são os homens que dizem o que a Bíblia tem, o que ela não tem, o que ela deve trazer, o que ela não deve trazer, o que eles resolvem tirar, o que eles resolvem botar, porque agora eles querem ser Deus, não é assim? O negócio do homem não é querer ser Deus? Pois é isso que está acontecendo. Então, isso é um absurdo. Se você tem alguma dessas Bíblias, a NVI, a ARA, a BLH, a Almeida versão contemporânea, que não tem nada de Almeida, porque estão vendendo Almeida como se fosse Almeida, mas não tem nada de Almeida. Deviam tirar esse nome Almeida e pelo menos serem honestos, né? E dizer, é simplesmente uma Bíblia versão contemporânea. A tradução do Novo Mundo, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Viva, Bíblia Boas Novas, Cartas Vivas, Almeida Revista e Corrigida, a Mensagem e a nova King James da SBB, que não tem nada de King James. Certo? Gente, essas Bíblias, elas atacam as principais doutrinas. Você diz, pode ter sido um erro de um tradutor, pode ter sido um erro do copista, pode ter sido alguma coisa problemática. Não. Essas Bíblias, elas trazem problemas nos versículos que são os principais, que dão apoio às nossas doutrinas. Nós temos doutrinas que são fundamentos da nossa fé, como o nascimento virginal de Cristo, como a divindade de Cristo, como a expiação do sangue, né, de Jesus que serviu para nos lavar de todo o pecado. Nós temos a doutrina da ressurreição corporal, da inspiração das Escrituras, da preservação das Escrituras, da Trindade. Nós temos a doutrina da salvação, a doutrina do pecado. Então, justamente nesses versículos, nessas passagens, ocorrem problemas. Eles tiraram versículos. Isso não me parece acidente, de modo nenhum. Eles dizem que fazem mudanças de texto para atualizar a linguagem, mas isso também não é verdade, certo? É porque esse texto danificado é um texto de uma tradução diferente e há diferenças incríveis. Há omissões massivas e edições e mudanças de palavras que fazem o versículo dizer o que seria exatamente o oposto. Sabe, estudiosos, gente, já apontam 18.000 diferenças da Bíblia Almeida para a Bíblia NVI, por exemplo. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria.
a gente precisa observar, porque no fundo só observa mesmo esse tipo de diferença quem lê muito a Bíblia. E essas pessoas que estão danificando a Bíblia, elas sabem que tem muito cristão que não gosta de ler a Bíblia. E eles se aproveitam disso para vender um monte de Bíblia, né? Quantas pessoas têm as estantes cheias de Bíblia, entulhadas, e não leem nenhuma? Não param para ler, para pesquisar, tá? Eu encontrei muitos versículos que atacam, por exemplo, a doutrina do batismo, tá? A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, em Atos 8,37, ela omite todo esse versículo, Atos 8,37, que é o que a gente mais usa para falar da doutrina do batismo, né? Que é a confissão de fé do eunuco. Você não vai encontrar lá. Está começando a assumir os versículos da Bíblia. Estão começando a tirar, a comer. Os motivos principais pelos quais há tantas versões da Bíblia, tantas Bíblias diferentes, eu vou te contar. Pode ser por causa do texto base, são 2 textos que eles usam, o texto crítico, o texto receptus. Depois, se Deus quiser, eu vou fazer mais vídeos sobre isso para esclarecer vocês. O nosso texto que nós usamos, que os cristãos sempre usaram para traduzir a Bíblia para os crentes, para nós, é o texto receptus, certo? O nosso texto base foi sempre o texto receptus, né? De um tempo para cá, começaram a fazer Bíblias, traduzir Bíblias dos textos críticos, que é um texto péssimo, tá? São apenas alguns manuscritos que discordam entre si. É uma confusão. Enquanto que o texto receptus são manuscritos que têm muitos mais do que o texto crítico. E todos eles, a maioria deles concorda entre si e as diferenças entre eles são pouca coisa. E não são coisas que danificam a nossa doutrina, não são danosos para a nossa doutrina. Outra coisa que também influencia nessas Bíblias, no motivo pelo qual as Bíblias estão saindo diferentes, é a técnica utilizada na tradução, certo? A técnica utilizada na tradução, que a gente precisa conversar sobre isso, gente. Depois eu vou fazer um vídeo de novo dizendo para esclarecer tudo isso, para que você não compre uma Bíblia danificada, tá certo? Só para você ter uma ideia dessa Bíblia que você está usando, para a Bíblia Almeida que se usava antigamente e que ainda existe nas livrarias evangélicas, que você precisa saber escolher. Olha, deixa eu te explicar. Cerca de 10.000 palavras do texto crítico, esse texto ruim, se diferenciam do texto recepto. Dessas, 6.000 são subtrações, 2.000 são adições e 2.000 são modificações, afetando 7% só do Novo Testamento e corrompendo uma em cada 14 palavras do Novo Testamento. Gente, o texto crítico, esse texto extirpa, ou através de nota de rodapé ou colchete, ele destrói ou enfraquece a fé em 45 versos inteiros. Muitas vezes ele omite, destrói ou enfraquece a ênfase no sangue de Cristo, em doutrinas da Trindade, da inspiração, da Escritura e da salvação. E isso é muito sério. Gente, isso é muito sério. Se você não está ligando, é porque você não é um cristão verdadeiro. Porque a Bíblia diz que não se pode mexer na palavra de Deus. Não se pode mexer na Bíblia. João, em Apocalipse, disse que seria lançada, ele mesmo lança a maldição sobre aquele que colocar ou tirar, né, qualquer coisa da palavra de Deus. Então isso é muito sério. É um assunto muito sério. Nunca se fez isso, só de um tempo para cá que os homens, né, inflamados pelo diabo, eles tiveram essa audácia, começaram a ter essa audácia. E são homens grandes. São homens grandes. Esses homens que traduzem essas coisas fazem essas Bíblias, são pessoas respeitadas, são grandes e vêm com uma conversa macia, dizendo que é necessário novas versões para evangelizar, para que a linguagem da Bíblia fique mais fácil para algumas pessoas compreenderem. Irmãos, isso é balela. Isso é balela. Durante todo o tempo que a Bíblia existiu até hoje, Deus nunca precisou que a gente falasse palavrão para chegar até o pecador. Deus nunca precisou que a gente modificasse nosso jeito, nossa linguagem, para chegar
alcançar alguém, porque é o Espírito Santo que faz isso. A Bíblia diz que nós falamos, pregamos, e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo não trabalha com palavras, trabalha no coração, na alma. O trabalho dele é interno. O nosso trabalho é que a pessoa chegue, a palavra de Deus chegue até os ouvidos da pessoa. E o Espírito Santo de Deus faz o resto. Certo? Mas tem que ser a palavra pura. A palavra pura. Né? Do jeito que o Senhor deixou. E é isso que o diabo quer fazer, que o inimigo quer fazer, modificar a palavra para que ela não tenha mais efeito. Porque se você pega um texto onde falava do sangue, da salvação, da redenção, e eles tiram palavras importantíssimas como sangue, como redenção, como Jesus Cristo Senhor, porque vários textos dessas Bíblias eu observei que eles tiraram a palavra Senhor. Em vários textos onde os discípulos chamavam Jesus, o mestre, de Senhor, eles tiraram a palavra Senhor, né? Querendo insinuar que Jesus não é Senhor, não é Deus, é um dos principais ataques dessas Bíblias. É dizer que Jesus não é Deus, não é Senhor, não é o Filho de Deus, não é Deus, não efetuou uma salvação. Então é muito complicado isso. Certo? Eles omitem o nome de Cristo, como eu já disse, mais ou menos umas 175 vezes. Você acha pouco? 175 vezes tiraram o nome de Jesus, o Cristo da Bíblia. A palavra inferno sumiu de todo o Velho Testamento. Sumiu simplesmente. A palavra inferno sumiu de todo o Velho Testamento. Substituíram todos os bem-aventurados por feliz, né? No Novo Testamento. No Antigo Testamento. E no Novo Testamento, né, como em Mateus 24:46, trocaram as passagens que trazem em verdade por eu lhes asseguro. Gente, isso é um absurdo. Se Jesus disse em verdade, eu não posso ir lá e trocar por eu lhes asseguro. Não, enfraquece o texto. Enfraquece o texto. Marcos 16, 9 ao 20, eles dizem que é ficção, como eu já falei. Algumas Bíblias dessas novas versões não trazem Marcos 16, 9 ao 20, ou seja, se você não quer uma Bíblia mutilada, não compre nenhuma dessas novas versões. Em Marcos 11, 26, dizem que é duvidoso, tá? Dizem que é duvidoso o versículo. Como é que pode? Eles enfraquecem a autoridade das Escrituras. Gente, subtraíram quase todos os améns no final das cartas. Como é que pode? Amém, amém, amém. Quase em todos os finais das cartas do Novo Testamento, depois da bênção apostólica, a gente encontra o amém. Pois estão tirando os améns do fim das bênçãos apostólicas das cartas. E eu fiquei me perguntando por quê. Eu olhando e lendo, meu Deus, por que isso? É um amém, somente um amém. Eu pensava assim. Só que não é simplesmente um amém. Gente, eu me lembrei, Deus me fez lembrar, eu fui lá para Apocalipse, para o livro de Apocalipse. E lá Jesus diz, eu sou o amém. Então estão querendo tirar Jesus da Bíblia. Estão querendo entregar ao povo uma Bíblia sem Deus, uma Bíblia sem Jesus, porque o homem está querendo ser senhor da terra e senhor dos outros homens como sempre quis, né? Desde o início. O inimigo incita os homens a tomar o lugar de Deus e agora ele está fazendo isso com o ataque mais covarde que se poderia imaginar, que é o ataque à Bíblia Sagrada. Jesus está voltando. Gente, se preparem. Se preparem porque Jesus está voltando. Algo que a gente nunca pensou em ver foi um ataque tamanho desses à santa palavra de Deus. Eu quero dizer a você que você se converta, procure mais a Deus porque está chegando realmente a hora da redenção do povo de Deus. A maldade, a heresia entrou dentro das igrejas e muita coisa funciona ali erradamente, com o aval dos próprios líderes que a gente chega para falar sobre isso, eles não querem saber. Dizem que é bobagem. Tirar o nome de Cristo 175 vezes da Bíblia dizem que é bobagem. É porque é o fim dos tempos mesmo. Então a gente tem que clamar e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, porque Jesus está voltando, a coisa tá feia.
Se Deus me permitir, eu farei outros vídeos falando sobre isso. Indicarei a Bíblia para você, que você pode comprar tranquilamente, que é mais parecida com a antiga versão. E vou logo dizer, é a Almeida Corrigida e Fiel, a mais parecida com a Almeida que sempre se usou e com a Bíblia que os nossos irmãos primitivos usaram. A Bíblia completa. E se Deus me permitir, eu estarei logo fazendo mais vídeos sobre isso para te explicar. Melhor você vai entender. E Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Alguém tem que abrir a boca e clamar. Gente, por esse absurdo que está acontecendo. Não se cale. Fale, não se cale. Observe a sua Bíblia. Tire um tempo para investigar, sentar e ler a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Seja um soldado do céu. Milite pela causa santa, porque a guerra está ficando acirrada e o inimigo é covarde. Se levante para lutar nas fileiras do Senhor, porque a luta vai ser acirrada daqui para frente, meus irmãos. Fiquem todos na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.